Olá, paz seja convosco. Bem-vindos ao curso de Teologia. Iniciamos esta jornada de estudo e reflexão na disciplina de evangelismo com a promessa de Jesus em mente. Ele nos chamou a olhar para os campos, conforme João 4,35, e a trabalhar na grande seara da salvação. Este curso é uma oportunidade de explorar o chamado de Jesus, entender a importância do evangelismo e aprender como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas e ministério. Sejam todos bem-vindos a este emocionante caminho de descobertas e crescimento espiritual. Neste primeiro slide, estamos introduzindo o conceito essencial de evangelização e fornecendo uma definição que se originou no Congresso sobre Evangelização de 1966 em Berlim. É importante compreender a definição da evangelização, uma vez que ela forma a base para todas as atividades e esforços subsequentes relacionados à missão de proclamar o Evangelho. Conforme proposto no Congresso de 1966, evangelizar é definido como a proclamação do Evangelho de Cristo crucificado e ressuscitado, o único Redentor do homem de acordo com as Escrituras, com o propósito de persuadir pecadores condenados e perdidos a colocar sua confiança em Deus, recebendo e aceitando a Cristo como Senhor em todos os aspectos da vida e na comunhão com sua Igreja, aguardando o dia de sua volta gloriosa. Essa definição abrange vários elementos essenciais da evangelização. Proclamação do Evangelho. A evangelização envolve a comunicação ativa da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Isso inclui compartilhar a história da crucificação e ressurreição de Cristo, bem como o significado da redenção que ele oferece. Redenção em Cristo. A mensagem evangelística destaca Cristo como o único Redentor da humanidade, conforme as Escrituras. Isso enfatiza a exclusividade da salvação por meio de Jesus Cristo. Persuasão e conversão. A evangelização tem o propósito de persuadir pecadores condenados e perdidos a colocar sua fé em Deus. Isso envolve uma chamada à conversão, uma mudança de coração e mente em direção a Cristo como Senhor e Salvador. Aceitação de Cristo como Senhor. A evangelização não se limita a uma decisão isolada, mas incentiva as pessoas a aceitarem Cristo como Senhor em todos os aspectos de suas vidas. Isso implica uma transformação contínua e uma vida que reflete os ensinamentos e o senhorio de Cristo. Comunhão com a Igreja. A evangelização não é uma jornada solitária, mas envolve a integração na comunhão da Igreja. Os novos crentes são convidados a fazer parte da comunidade de fé, onde podem crescer espiritualmente e encontrar apoio. Aguardando a volta gloriosa de Cristo, a evangelização aponta para a esperança da segunda vinda gloriosa de Cristo, quando a consumação dos tempos ocorrerá e a promessa da vida eterna se cumprirá. Em resumo, este slide define a evangelização como a proclamação da mensagem salvífica de Cristo, com o objetivo de levar as pessoas a uma fé genuína em Cristo, levando a uma transformação de vida, comunhão na Igreja e a expectativa da volta de Cristo. Esta definição estabelece a base para nossa compreensão mais aprofundada da importância da evangelização e dos princípios bíblicos e históricos relacionados a ela. Este slide foca no propósito central da evangelização, que é persuadir pecadores condenados e perdidos a colocar sua confiança em Deus, recebendo e aceitando a Cristo como Senhor. Vamos explorar em detalhes o significado e a importância desse propósito fundamental. Primeiro, o propósito da evangelização. Item 1. Persuadir pecadores condenados e perdidos. A evangelização tem como objetivo alcançar pessoas que estão espiritualmente perdidas e condenadas devido ao pecado. Ela busca comunicar a mensagem de esperança e redenção em Cristo para aqueles que estão afastados de Deus. Item 2. Colocar confiança em Deus. O coração da evangelização é levar as pessoas a confiar em Deus como seu Salvador e Redentor. Isso envolve a fé em Cristo como aquele que oferece perdão e reconciliação com Deus. Item 3. Receber e aceitar a Cristo como Senhor. Além de crer em Deus, a evangelização incentiva as pessoas a receberem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Isso implica uma submissão voluntária a Cristo como autoridade suprema em todas as áreas da existência. Segundo, a importância do propósito da evangelização. Item 1. Salvação eterna. O propósito da evangelização está intrinsecamente ligado à salvação eterna das almas.
Através dela, as pessoas têm a oportunidade de experimentar a redenção, o perdão dos pecados e a promessa de vida eterna em comunhão com Deus. Item 2. Transformação de vidas. A evangelização não se limita apenas a uma decisão momentânea, mas a uma transformação contínua. À medida que as pessoas colocam sua confiança em Deus e aceitam Cristo como Senhor, suas vidas são transformadas, levando a um relacionamento mais profundo com Deus e a um viver de acordo com os princípios cristãos. Item 3. Propagação do Reino de Deus. Cada conversão resultante da evangelização contribui para a expansão do Reino de Deus na Terra. À medida que mais pessoas se tornam seguidoras de Cristo, a influência do Evangelho é disseminada e mais vidas são impactadas positivamente. Item 4. Cumpre a missão de Jesus. A evangelização reflete a missão que Jesus Cristo confiou à sua Igreja. Ele mesmo veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19:10, e a evangelização continua esse trabalho de buscar os perdidos e oferecer-lhes salvação. Item 5. Promove a esperança. Em um mundo frequentemente marcado por desespero e incerteza, a evangelização oferece esperança. Ela aponta para uma realidade espiritual mais profunda e para a promessa da vida eterna, trazendo conforto e paz às vidas daqueles que a recebem. Portanto, o propósito da evangelização é de extrema importância, pois envolve a redenção de almas, a transformação de vidas, a expansão do reino de Deus e o cumprimento da missão de Jesus na Terra. Através da evangelização, oferecemos às pessoas a oportunidade de encontrar a verdadeira paz e salvação em Cristo. Neste slide, vamos explorar a importância do Evangelho de Cristo crucificado e ressuscitado como a mensagem central da evangelização. É essencial compreender o que o Evangelho representa e por que é o núcleo da evangelização. Primeiro, o Evangelho de Cristo. Item 1. Cristo crucificado e ressuscitado. O Evangelho gira em torno da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A crucificação representa o sacrifício de Cristo na cruz para expiar os pecados da humanidade, enquanto a ressurreição simboliza a vitória sobre o pecado e a morte. Esta é a mensagem central da Boa Nova. Item 2. Redenção e perdão. O Evangelho oferece a mensagem de redenção, perdão e reconciliação com Deus. Ele proclama que, através da fé em Cristo, os pecadores podem ser perdoados e restaurados em seu relacionamento com o Criador. Item 3. Único Redentor do homem. O Evangelho enfatiza que Cristo é o único Redentor da humanidade, de acordo com as Escrituras. Ele é o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, e ninguém pode chegar ao Pai, exceto por meio dele. Segundo, a importância do Evangelho na evangelização. Item 1. Clareza da mensagem. O Evangelho oferece uma mensagem clara e direta de salvação por meio de Cristo. É uma mensagem que pode ser entendida por pessoas de todas as idades e origens culturais. Item 2. Fundamentação bíblica. O Evangelho é enraizado nas Escrituras Sagradas e nas profecias do Antigo Testamento. Ele cumpre as promessas de Deus ao longo da história da redenção. Item 3. Poder transformador. O Evangelho tem o poder de transformar vidas. Quando as pessoas respondem à mensagem do Evangelho com fé, suas vidas são renovadas, e elas experimentam o amor e a graça de Deus de maneira pessoal. Item 4. Esperança eterna. O Evangelho oferece a esperança da vida eterna. Ele assegura aos crentes um futuro com Deus na eternidade, livres do poder do pecado e da morte. Item 5. Missão cumprida. A proclamação do Evangelho cumpre a missão confiada por Jesus à sua Igreja. Ele instruiu seus seguidores a irem e pregarem o Evangelho a todas as nações. Mateus 28:18-20. Item 6. Reconciliação com Deus. O Evangelho é a ponte que reconcilia os pecadores com Deus. Ele convida as pessoas a se voltarem para o Pai Celestial, encontrando paz e restauração espiritual. Portanto, o Evangelho de Cristo é a essência da evangelização. Ele carrega a mensagem de redenção, perdão e vida eterna através de Jesus. Ao compartilhar o Evangelho, cumprimos o chamado de Cristo e oferecemos ao mundo a oportunidade de conhecer a graça transformadora de Deus. Agora,
vamos mergulhar nas bases bíblicas da evangelização, destacando como a missão de revelar a glória e o amor de Deus sempre foi um elemento essencial na narrativa das Escrituras. A compreensão dessas bases bíblicas é crucial para entender por que a evangelização desempenha um papel fundamental na fé cristã. Primeiro, revelação da glória de Deus. Desde o princípio, a Bíblia revela que Deus sempre teve o desejo de manifestar sua glória. O Salmo 19:1 proclama que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A criação em si é um testemunho da majestade divina. Segundo, relação com as criaturas inteligentes. Deus escolheu não apenas criar o universo, mas também dotou o ser humano com inteligência e capacidade de comunhão. Somente seres inteligentes podem compreender e apreciar a glória de Deus. A Bíblia destaca a importância da humanidade como a coroa da criação, criada à imagem de Deus. Gênesis 1:26-28. Terceiro, propósito de redenção. Desde a queda de Adão e Eva, Deus estabeleceu seu propósito de redimir a humanidade. Em Gênesis 3:15, vemos a primeira promessa da vinda de Cristo, o Salvador, que redimiria a humanidade caída. A missão de Deus envolveu a redenção de todos os descendentes de Adão ao longo dos séculos. Quarto, missão de Israel. Deus escolheu Israel para ser uma luz para as nações. Em Gênesis 12:1 e 2, Deus chamou Abraão e sua descendência para fazer dele conhecido entre todas as famílias da terra. O povo de Israel tinha a missão de abençoar e ser uma bênção para o mundo. Quinto, missão de Jesus. A vinda de Jesus Cristo ao mundo tinha um propósito claro. Ele declarou sua missão em Lucas 19:10, afirmando que veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele trouxe a redenção e a reconciliação, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Sexto, missão da Igreja. A Igreja, como o corpo de Cristo na terra, tem a responsabilidade de continuar a missão de Deus. Ela atua como a coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3:15, e é chamada a levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Sétimo, responsabilidade daqueles que conhecem a Deus. A responsabilidade da evangelização se estende a todos aqueles que conhecem a Deus. Em Ezequiel 3:17-20, Deus instrui o atalaia a falar em seu nome, tanto para os ímpios, para que se arrependam, quanto para os justos, para que não se desviem. Em resumo, as bases bíblicas da evangelização estão enraizadas na história da redenção, na relação entre Deus e as criaturas inteligentes, e na missão contínua de revelar sua glória e amor ao mundo. A evangelização é um mandamento divino e uma expressão do amor de Deus pela humanidade, oferecendo a oportunidade de reconciliação e vida eterna através de Cristo. É uma missão que transcende as eras e continua a ser um chamado central na vida da Igreja e dos crentes. Neste slide, exploraremos o conceito de Deus como o primeiro missionário, destacando como ele desempenhou um papel ativo na criação do homem e estabelecimento de um relacionamento especial. Isso é fundamental para entender o propósito da missão e a responsabilidade dos crentes na evangelização. Deus, o primeiro missionário. Primeiro criação do homem. Desde o início, Deus demonstrou sua natureza missionária através da criação do homem. Em Gênesis 1:26-28, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, dotando-o de inteligência e livre-arbítrio. Esse ato de criação reflete o desejo de Deus de ter seres que pudessem conhecê-lo, amá-lo e ter comunhão com ele. Segundo o estabelecimento de relacionamento, Deus não apenas criou o homem, mas também estabeleceu um relacionamento especial com Adão e Eva. Ele os colocou no Jardim do Éden, um lugar de delícias, onde poderiam desfrutar da comunhão direta com o Criador. O relacionamento baseava-se no amor e na obediência, com a única exigência de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Terceiro plano de redenção. No entanto, quando Adão e Eva pecaram e falharam na obediência, Deus não abandonou sua missão. Pelo contrário, ele iniciou o plano de redenção para a humanidade. Em Gênesis 3:15, vemos a primeira referência a Cristo na Bíblia, quando Deus anunciou sua vinda e a redenção para todos os descendentes de Adão que nasceriam ao longo dos séculos. Quarto, missão contínua.
a missão de Deus de revelar sua glória e amor continua ao longo da Bíblia. Ele chamou Israel para ser uma luz para as nações, enviou Jesus como Salvador e estabeleceu a Igreja como o corpo de Cristo na terra. Todas essas ações refletem sua missão de resgatar a humanidade e restaurar o relacionamento perdido. Relevância para a evangelização. Compreender Deus como primeiro missionário é fundamental para os crentes, pois isso destaca o propósito da missão e o amor de Deus pela humanidade. Ele não apenas criou o homem, mas também traçou um plano de redenção quando este falhou. A evangelização é a continuação dessa missão divina, convidando as pessoas a restaurarem seu relacionamento com Deus por meio de Cristo. Em resumo, Deus é o primeiro missionário, o Criador que estabeleceu um relacionamento especial com o homem e lançou as bases para a redenção. Essa compreensão inspira e motiva os crentes a continuarem a missão de revelar a glória e o amor de Deus ao mundo através da evangelização. Agora vamos abordar o comissionamento de Jesus aos seus discípulos e destacar a importância da missão de ir e fazer discípulos para a prática do evangelismo. O comissionamento. Primeiro, missão de ir e fazer discípulos. Jesus deixou uma tarefa clara para seus discípulos, conforme registrado em Mateus 28, 18, 20. Ele os instruiu a irem e fazerem discípulos de todas as nações. Esse comando é conhecido como a Grande Comissão e é um dos pilares da missão cristã. Segundo encontro na Galileia, Jesus marcou um encontro com seus discípulos na Galileia após sua ressurreição. Nesse encontro, eles o viram, o adoraram e receberam a comissão. Este momento é fundamental, pois estabeleceu a autoridade de Jesus sobre todas as coisas e a responsabilidade dos discípulos em levar adiante sua mensagem. Terceiro, 3 etapas da missão. A Grande Comissão envolve 3 etapas essenciais. Fazer discípulos. A primeira etapa é fazer discípulos, o que inclui proclamar o Evangelho, levar as pessoas a crerem em Jesus e serem batizadas. Batizar os convertidos. O batismo simboliza a identificação com Cristo e sua comunidade, a Igreja. Ensinar a observar os ensinamentos de Jesus. A missão não termina com a conversão e o batismo. É fundamental ensinar os novos discípulos a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus, cultivando um relacionamento contínuo com Ele. Relevância para a evangelização. O comissionamento de Jesus destaca a importância da evangelização e do discipulado. Ele convoca os crentes a proclamarem o Evangelho, a levar as pessoas a um compromisso com Cristo e a ensiná-las a viver de acordo com os princípios do Reino de Deus. A missão de ir e fazer discípulos é a base da atividade evangelística da Igreja e deve ser cumprida com zelo e dedicação. O cumprimento dessa tarefa não apenas expande o Reino de Deus, mas também nutre a fé e o crescimento espiritual daqueles que são alcançados. A evangelização e o discipulado são intrinsecamente ligados e essenciais para a vida da Igreja e para a realização da missão de Jesus na Terra. Em resumo, o comissionamento de ir e fazer discípulos é o chamado de Jesus para a missão evangelística, que envolve proclamar, batizar e ensinar. Essa missão é um compromisso contínuo de levar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos, cumprindo a vontade de Cristo para a sua Igreja. Neste slide, vamos discutir a responsabilidade que recebemos como cristãos em relação à evangelização. Vamos enfatizar que a evangelização é uma ordem de Cristo e a maior necessidade do mundo, destacando nossa posição como embaixadores de Cristo e ministros da reconciliação. Responsabilidade recebida. Primeiro, ordem de Cristo. Jesus deixou claro que a evangelização é uma tarefa central para seus seguidores. A Grande Comissão, como encontrado em Mateus 28, 18, 20, é a ordem de Cristo para levar as boas novas a todas as nações. Ele espera que respondamos a esse chamado com dedicação e paixão. Segundo, a maior necessidade do mundo. Em um mundo que enfrenta desafios espirituais e morais, a evangelização é a maior necessidade. As pessoas estão em busca de significado, esperança e redenção, e a mensagem do Evangelho oferece todas essas respostas. Como cristãos, temos o privilégio e a responsabilidade de compartilhar essa mensagem transformadora. Terceiro, embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20 nos chama de embaixadores de Cristo.
Assim como um embaixador representa seu país em uma nação estrangeira, representamos o reino de Deus na terra. Somos encarregados de compartilhar a mensagem de reconciliação e amor de Deus com o mundo. Quarto, ministros da reconciliação ***, como ministros da reconciliação, nosso papel é promover a restauração do relacionamento entre as pessoas e Deus. Através do Evangelho, ajudamos a trazer pessoas de volta a Deus, superando barreiras espirituais e vivendo em paz com Ele. Relevância para a evangelização. Entender nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo e ministros da reconciliação é essencial para a evangelização. Essa compreensão nos motiva a compartilhar o Evangelho com paixão e compaixão, pois reconhecemos a importância da mensagem que trazemos. A evangelização não é apenas uma opção para os crentes, mas uma chamada divina que impacta vidas e transforma o mundo. Como embaixadores de Cristo, somos portadores da mensagem de esperança e salvação, e nossa responsabilidade é cumprir a missão de Jesus na terra. Em resumo, este slide destaca que a responsabilidade de evangelizar é uma ordem de Cristo e a maior necessidade do mundo. Como embaixadores de Cristo e ministros da reconciliação, temos a tarefa de proclamar o Evangelho e trazer pessoas de volta a Deus, cumprindo nossa missão na terra. Vamos para o tópico 2, Evangelização na história da Igreja. Neste slide, vamos explorar o livro de Atos dos Apóstolos e sua relevância como um relato essencial do início da Igreja cristã e da jornada evangelística dos apóstolos. Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento da Bíblia e serve como uma sequência direta do Evangelho de Lucas. O livro é uma obra-prima histórica que narra os eventos que ocorreram após a ressurreição de Jesus e a ascensão ao céu, deixando uma comissão clara para os apóstolos. A narrativa de Atos dos Apóstolos começa com a promessa do Espírito Santo e a ascensão de Jesus aos céus. A partir desse ponto, o foco da história muda para os discípulos de Jesus, que se tornam apóstolos e lideram a expansão da mensagem do Evangelho. O livro apresenta a incrível jornada evangelística dos apóstolos, que se desdobrou em um ambiente desafiador e muitas vezes hostil. Um dos aspectos mais notáveis deste livro é o exemplo deixado pelos apóstolos. Eles eram indivíduos comuns, sem educação formal, não considerados influentes em seu contexto, e o cristianismo estava apenas começando em uma província periférica do vasto Império Romano. No entanto, esses homens foram encarregados por Jesus de levar o Evangelho ao mundo inteiro. Eles enfrentaram circunstâncias adversas, como a oposição das autoridades religiosas e até mesmo a perseguição, mas perseveraram em sua missão. Isso ressalta a extraordinária natureza da jornada evangelística dos apóstolos. Contra todas as probabilidades, eles tiveram sucesso, espalhando a mensagem de Jesus Cristo para além das fronteiras de sua terra natal. Este slide destaca o exemplo inspirador que os apóstolos deixaram para toda a Igreja de Cristo. Eles nos mostram que, mesmo em circunstâncias difíceis, a fé e a dedicação à missão podem superar desafios e levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos do mundo. Este é um ponto fundamental, pois nos lembra que o testemunho dos apóstolos é um modelo a seguir para todos os cristãos hoje. Assim como eles enfrentaram dificuldades e compartilharam o Evangelho, somos chamados a fazer o mesmo, independentemente das circunstâncias em que nos encontramos. Essa é a essência da jornada evangelística, e Atos dos Apóstolos nos inspira a continuá-la em nossos tempos. Esse slide serve como uma introdução crucial ao tópico e estabelece as bases para explorar mais profundamente a missão dos apóstolos e a propagação do Evangelho nos primeiros tempos da Igreja cristã. Neste slide, aprofundaremos nossa compreensão da missão confiada por Jesus aos apóstolos, destacando como eles obedeceram à instrução de levar o Evangelho ao mundo, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Esta missão, entregue diretamente por Jesus, é um dos pilares fundamentais do início da Igreja cristã, e a história dos apóstolos fornece um modelo inspirador para todos os crentes. A missão dos apóstolos é claramente delineada nas palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, frequentemente chamadas de a Grande Comissão. Nesta passagem, Jesus diz: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essas palavras são um chamado claro para os apóstolos e, por extensão, para todos os seguidores de Jesus. A missão era dupla: fazer discípulos e ensiná-los a obedecer a tudo que Jesus havia ordenado. Isso envolve a pregação do Evangelho, o batismo como símbolo de fé e pertencimento à comunidade de crentes e o ensino contínuo dos princípios do cristianismo. O contexto histórico em que os apóstolos receberam essa missão era desafiador. Como mencionado no slide anterior, eles eram indivíduos comuns, muitas vezes não respeitados, e enfrentavam oposição tanto das autoridades religiosas quanto das autoridades romanas. No entanto, sua fé inabalável em Jesus Cristo e a compreensão da importância da missão os impulsionaram a superar esses obstáculos. Os apóstolos se lançaram ao mundo, propagando a mensagem de salvação em Jesus, independentemente de onde estavam. Eles se tornaram pioneiros da evangelização, estabelecendo as bases para o crescimento da igreja cristã. O slide destaca a coragem e a determinação desses homens, que responderam ao chamado de Jesus com devoção e obediência. Isso tem implicações significativas para os cristãos hoje. Assim como os apóstolos seguiram a missão de Jesus, somos chamados a fazer o mesmo. A grande comissão permanece como um mandato essencial para a igreja, e a história dos apóstolos nos lembra que, com fé e confiança no poder de Deus, podemos superar desafios e levar a mensagem do Evangelho a todas as nações, independentemente das circunstâncias. Neste slide, destacaremos a natureza universal do Evangelho, mostrando como essa mensagem é destinada a todas as pessoas, em todos os lugares, refletindo a natureza de Deus e sua vontade de salvar a humanidade. O Evangelho cristão é, por sua própria essência, universal. Isso significa que não está limitado a uma única nação, cultura, língua ou grupo étnico. A universalidade do Evangelho está profundamente enraizada na natureza de Deus e em sua vontade de alcançar toda a humanidade. Essa universalidade pode ser vista no fato de que o Evangelho não é uma mensagem restrita a uma localização geográfica específica. Os primeiros seguidores de Jesus entenderam que a mensagem de salvação deveria ser levada a todas as nações, Mateus 28:19. Eles compreenderam que o Deus que eles adoravam não era um Deus local, mas o Deus soberano de todo o universo. Essa visão estava alinhada com a promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele, Gênesis 12:3. A universalidade do Evangelho reflete a natureza de Deus, que deseja a salvação de toda a humanidade. Em 1 Timóteo 2:4, lemos que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a expressão suprema de seu amor e graça, estendida a todos, independentemente de sua origem ou situação. O slide destaca a visão dos primeiros cristãos, que compreenderam que a salvação em Jesus Cristo era para todos. A mensagem do Evangelho transcendeu fronteiras culturais, étnicas e linguísticas, atingindo pessoas de todas as nações e línguas. Esse entendimento foi fundamental para o crescimento e a expansão da Igreja nas primeiras décadas do cristianismo. Para os cristãos contemporâneos, essa universalidade do Evangelho continua sendo uma chamada para levar a mensagem de esperança e salvação a todas as pessoas, em todas as partes do mundo. A compreensão da universalidade do Evangelho nos inspira a superar barreiras e desafios, a fim de cumprir a missão de proclamar as boas novas de Jesus a todas as nações, refletindo o coração de Deus para a humanidade. Neste slide, exploraremos como a evangelização se espalhou nos primeiros séculos da Igreja cristã, destacando os locais e personagens-chave envolvidos na propagação do Evangelho. A propagação do Evangelho. Nos primeiros séculos da Igreja cristã, a mensagem do Evangelho se espalhou de maneira notável, apesar das adversidades e desafios enfrentados pelos seguidores de Jesus. Vamos examinar como isso aconteceu. Locais-chave da evangelização. Primeiro, Palestina. O movimento cristão teve início na Palestina, e os apóstolos desempenharam um papel fundamental na pregação do Evangelho na região.
Jerusalém foi o epicentro da igreja primitiva. Segundo Rota das Rotas Comerciais, Cristo estabeleceu sua igreja em uma localização estratégica no mundo antigo. As rotas comerciais cruzavam-se na região, permitindo que viajantes, comerciantes e embaixadores entrassem em contato com o Evangelho. Terceiro, regiões distantes. A mensagem do Evangelho logo se espalhou para regiões distantes. O livro de Atos registra a conversão de oficiais romanos, um etíope e pessoas de outras terras, indicando a universalidade da mensagem. Personagens-chave na evangelização. Primeiro, apóstolos. Os apóstolos, liderados por Pedro e Paulo, desempenharam um papel fundamental na propagação do Evangelho. Pedro pregou tanto a judeus quanto a gentios, enquanto Paulo empreendeu 3 grandes viagens missionárias para levar o Evangelho aos recantos mais distantes do Império Romano. Segundo Barnabé, Barnabé desempenhou um papel encorajador na igreja primitiva, apoiando os novos cristãos em Antioquia e trabalhando ao lado de Paulo em sua missão. Terceiro, Ágabo, o profeta Ágabo profetizou sobre eventos futuros, fornecendo orientação à igreja primitiva. A missão de proclamar Jesus. Os primeiros missionários cristãos concentravam seu ensinamento na pessoa e obra de Jesus Cristo. Eles proclamavam que ele era o Filho de Deus imaculado que havia entregado sua vida para expiar os pecados daqueles que colocassem sua confiança nele. A ressurreição de Jesus era enfatizada como a vitória sobre o pecado e a morte. Esse esforço missionário e o compromisso de difundir o Evangelho contribuíram para o crescimento da igreja cristã nos primeiros séculos, moldando sua identidade e missão. As histórias de coragem e fé desses primeiros missionários continuam a inspirar os cristãos de hoje a compartilhar as boas novas de Jesus com o mundo. Neste slide, apresentaremos exemplos concretos de evangelização nos primeiros séculos da igreja cristã, enfatizando as notáveis viagens missionárias de Barnabé e Paulo e destacando o foco na pessoa e obra de Jesus Cristo. Viagens missionárias de Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Um exemplo notável de evangelização nos primeiros séculos foi a parceria missionária entre Barnabé e Paulo. Após a conversão de Paulo, Barnabé o trouxe para Antioquia, onde ambos ensinaram na igreja por 1 ano. Posteriormente, foram enviados em uma jornada missionária pela Ásia Menor. Essa foi a primeira das 3 grandes viagens missionárias que Paulo empreenderia para levar o Evangelho aos recantos mais distantes do Império Romano. Foco na pessoa e obra de Jesus Cristo. O ensino dos primeiros missionários. Os primeiros missionários cristãos enfatizaram o ensino sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Eles proclamavam que Jesus era o Filho de Deus imaculado que havia entregado sua vida para expiar os pecados daqueles que colocassem sua confiança nele. Além disso, destacavam a ressurreição de Jesus como a vitória sobre o pecado e a morte. Transformação pela mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo não apenas informava, mas também transformava vidas. Pessoas de diferentes origens étnicas, culturais e sociais foram tocadas por essa mensagem e se tornaram seguidoras de Jesus. Esses exemplos de evangelização demonstram como a igreja primitiva estava comprometida em compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com coragem e dedicação. A ênfase na pessoa e obra de Jesus Cristo como o centro da mensagem continua a ser um modelo inspirador para os cristãos contemporâneos que buscam cumprir sua missão de proclamar o Evangelho ao mundo. Neste slide, discutiremos a relação crucial entre avivamentos espirituais e evangelização, destacando como o poder do Espírito Santo desempenha um papel fundamental na transformação da vida da igreja e na proclamação do Evangelho. Relação entre avivamentos e evangelização. Avivamento como um período intenso e poderoso. Um avivamento é um período em que a presença e o poder de Deus atuam de maneira intensa e poderosa. Durante esses momentos, Deus realiza mais em questão de horas ou dias do que em anos de ministério fiel quando não há reavivamento. O avivamento é caracterizado pela intensa atividade espiritual, arrependimento, oração e busca fervorosa de Deus. A transformação da vida da igreja. Durante o avivamento, a vida da igreja é transformada. Pessoas se voltam para Cristo de maneiras surpreendentes, respondendo ao chamado do Evangelho. Muitas orações, que podem ter permanecido sem resposta por anos, são respondidas de maneira gloriosa.
O poder majestoso de Deus permeia a atmosfera e a igreja é preenchida com uma presença santa. A chave da evangelização eficaz. O papel fundamental do Espírito Santo ***. O avivamento é uma demonstração clara do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita a igreja a cumprir sua missão de proclamar o Evangelho com impacto. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela é direcionada e equipada para cumprir os propósitos de Deus. Evangelização como resultado natural do avivamento. A evangelização e a conversão de pessoas são resultados naturais da vida abundante da igreja durante um período de avivamento. A igreja desempenha seu papel fielmente quando está repleta do Espírito Santo, permitindo que ela cumpra sua obra com eficácia. A proclamação do Evangelho se torna uma ação fluente e impactante. Exemplos na história. A história mostra que, em momentos de avivamento, muitas pessoas são atraídas para Cristo. As vidas transformadas e o testemunho fervoroso dos crentes são instrumentos poderosos de evangelização. O impacto do avivamento se estende além dos muros da igreja e alcança aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Portanto, a relação entre avivamentos espirituais e evangelização é profunda e inegável. O poder do Espírito Santo, manifestado durante o avivamento, capacita a igreja a cumprir sua missão de proclamar o Evangelho com autoridade e eficácia. Isso destaca a importância de buscar a presença de Deus e a renovação espiritual como parte integral do esforço de evangelização da igreja. Vamos para o tópico 3, Jesus, nossa referência para a evangelização. Com o tema Jesus, nossa referência para a evangelização, estamos introduzindo um tópico crucial que destaca o papel central de Jesus Cristo na missão de evangelizar. Esse slide serve como uma base sólida para o restante da apresentação. O ponto central deste slide é ressaltar a importância de Jesus como modelo supremo e a inspiração definitiva para todos os esforços de evangelização. Ele é a encarnação do amor de Deus por toda a humanidade, um amor que transcende barreiras culturais, raciais e linguísticas. A referência a João 3,16, onde se lê, "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito", nos lembra do sacrifício de Jesus como plano de Deus para a redenção da humanidade. Esse versículo é uma expressão inigualável do amor divino que abrange a todos, independentemente de sua origem, crença ou condição. Assim, o slide enfatiza que, da mesma forma como Deus enviou seu Filho para buscar e salvar os perdidos, os seguidores de Jesus devem seguir seu exemplo e compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. A mensagem principal aqui é que a motivação para a evangelização deve ser o amor incondicional de Deus, que é o mesmo amor que Jesus demonstrou durante seu ministério na Terra. Este slide serve como uma introdução impactante para o restante da apresentação, estabelecendo claramente que a evangelização não é uma tarefa opcional, mas um imperativo baseado no amor de Deus, personificado em Jesus Cristo, e que deve ser estendido a todos, independentemente de sua origem ou situação. Neste slide, com o tema Universalidade do Amor de Deus, continuamos a explorar a importância do amor divino na evangelização. Este slide concentra-se na ideia de que o amor de Deus transcende barreiras culturais, raciais e sociais, sendo um amor que abrange todas as pessoas. O destaque principal deste slide é o versículo de 2 Pedro 3,9, que diz: "O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento." Esse versículo enfatiza a paciência e o desejo de Deus de que todos tenham a oportunidade de se arrepender e receber sua graça. O slide enfatiza que a mensagem do Evangelho não é limitada a um grupo específico, mas é destinada a todas as nações e a todas as pessoas, refletindo a universalidade do amor de Deus. Ele também enfatiza que, assim como Deus é paciente e amoroso com a humanidade, os seguidores de Jesus devem refletir esse amor e paciência ao compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Este slide prepara o terreno para a compreensão de que a evangelização deve ser uma tarefa inclusiva, onde todos são convidados a fazer parte do plano de redenção de Deus.
Ele destaca que a missão de evangelização está enraizada na vontade de Deus de que ninguém pereça e de que todos tenham a oportunidade de conhecer a salvação em Cristo. Slide. Intitulado A Grande Comissão, vamos explorar as instruções de Jesus aos discípulos, destacando a importância da evangelização. O foco deste slide está nas passagens bíblicas que descrevem a Grande Comissão. São elas: Marcos 16.15 Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 28.19 Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 1.8 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essas passagens refletem as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de sua ascensão. Elas estabelecem claramente a prioridade da evangelização e do testemunho sobre Jesus em todo o mundo. O slide enfatiza que Jesus não apenas instruiu os discípulos a pregar o Evangelho, mas também a fazer discípulos, batizando-os em nome da Trindade. Isso destaca a natureza contínua e abrangente da missão de evangelização. Ele também menciona o papel do Espírito Santo no cumprimento dessa missão, capacitando os crentes a serem testemunhas de Jesus, não apenas em suas localidades imediatas, mas até os confins da terra. Este slide estabelece a base bíblica para a responsabilidade da evangelização e ressalta que a missão de compartilhar o Evangelho com o mundo é uma prioridade central na vida do cristão, seguindo o exemplo de Jesus e suas palavras. No slide, com o tema O Plano de Jesus para a Evangelização, vamos mergulhar mais fundo no modo como Jesus priorizou a missão de compartilhar o Evangelho com o mundo. Este slide destaca duas passagens específicas. Primeiro, Mateus 24.14. Nesta passagem, Jesus afirma: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui, Jesus deixa claro que a proclamação do Evangelho em todo o mundo é um requisito para a consumação dos tempos. Isso enfatiza a urgência e a importância da evangelização global. Segundo João 4.35, Jesus disse: Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Essas palavras destacam a prontidão espiritual das pessoas para receber o Evangelho. Jesus compara isso a uma colheita pronta para ser recolhida. Isso ressalta a necessidade de reconhecer as oportunidades de evangelização que se apresentam e agir prontamente. O slide enfatiza que, para Jesus, a evangelização era uma prioridade central e que ele via o mundo como pronto para ouvir a mensagem do Evangelho. Isso inspira os cristãos a agir com diligência na missão de compartilhar as boas novas com as pessoas ao seu redor e em todo o mundo. No slide, com o tema Encontros de Salvação na vida de Jesus, vamos explorar 3 exemplos significativos de encontros nos quais Jesus compartilhou a mensagem de salvação. Cada exemplo destaca como Jesus contextualizou sua mensagem para alcançar pessoas específicas. 1. Nicodemos, João 3.1-8. Nicodemos era um fariseu e um líder religioso que se aproximou de Jesus para entender mais sobre seu ensinamento. Apesar de seu conhecimento das Escrituras, Nicodemos não entendia completamente o conceito de nascer de novo que Jesus explicou. Esse encontro destaca como Jesus adaptou sua mensagem à compreensão de Nicodemos e proclamou a necessidade da salvação. 2. A mulher samaritana, João 4. Ao conversar com a mulher samaritana junto ao poço, Jesus demonstrou sua compreensão da vida dela e a convidou a encontrar a água viva que levaria à vida eterna. Ele quebrou barreiras culturais e compartilhou a mensagem de salvação, mostrando que ela era o alvo de seu amor. 3. Zaqueu, o publicano, Lucas 19.1-10. Zaqueu era um cobrador de impostos e não era bem visto pela sociedade. No entanto, Jesus convidou-se para cear em sua casa, o que surpreendeu muitas pessoas. Este encontro revela que Jesus veio para buscar e salvar os perdidos, não importando o passado ou a situação deles. Cada exemplo destaca como Jesus se adaptou às circunstâncias e à compreensão das pessoas para compartilhar a mensagem de salvação.
O slide inspira os apresentadores a seguir o exemplo de Jesus e a contextualizar sua mensagem ao compartilhar o Evangelho com os outros. No slide, com o tema Transformação e Evangelização, vamos destacar como os encontros de salvação na vida de Jesus resultaram em transformação e na propagação do Evangelho. Um exemplo notável é o encontro de Jesus com o endemoninhado gadareno, que subsequentemente se tornou um evangelista. Endemoninhado gadareno, Marcos 5.1 ao 20. Nesse episódio, Jesus demonstrou seu poder e autoridade sobre os demônios ao libertar o homem possuído por uma legião deles. A transformação foi tão profunda que o homem, antes totalmente cativo, tornou-se um propagador do Evangelho em toda a região de Gadara. Jesus não apenas o libertou, mas também o capacitou a compartilhar a mensagem de salvação com outros. Este exemplo ilustra como a mensagem de Jesus não apenas transforma vidas individualmente, mas também inspira aqueles que são salvos a se tornarem testemunhas e evangelistas, proclamando as boas novas a outros. O slide ressalta a importância da transformação pessoal que ocorre através do encontro com Jesus e como essa transformação se manifesta na missão de evangelizar, incentivando os apresentadores a compartilhar o Evangelho com outros de maneira semelhante. No slide, com o tema Cumprimento das Profecias, vamos destacar como a missão de Jesus cumpriu as profecias, especialmente fazendo referência a Isaías 61, versículos do 1 ao 3. Cumprimento das profecias. Isaías 61.1 ao 3 é uma profecia do Antigo Testamento que descreve o propósito messiânico de Jesus. Ela afirma que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele foi ungido para levar boas notícias aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação da escuridão aos prisioneiros, entre outros. Durante o ministério terreno de Jesus, ele proclamou que essa escritura se cumpriu em sua pessoa. Ele leu essa passagem na sinagoga e declarou: "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir." Lucas 4.21. Este slide enfatiza como a missão de Jesus estava alinhada com as profecias do Antigo Testamento e como ele cumpriu essas profecias em seu ministério, revelando sua identidade messiânica. Além disso, destaca a importância de reconhecer as Escrituras como cumpridas em Jesus, fortalecendo a base teológica da evangelização. Resumo. Tópico 1. O texto fornecido aborda a importância e as bases da evangelização com base em fundamentos bíblicos e históricos. Inicialmente, ele define a evangelização como a proclamação do Evangelho de Cristo com o propósito de persuadir pecadores a colocar sua confiança em Deus e aceitar a Cristo como o Senhor. A ênfase é colocada no Evangelho de Cristo crucificado e ressuscitado, que é a mensagem central da evangelização. O texto destaca que a evangelização é uma ordem de Deus, alinhada com seus propósitos eternos de revelar sua glória e amor às criaturas inteligentes. A missão de evangelização é apresentada como uma continuação do plano de Deus desde a criação. Deus, como o primeiro missionário, estabeleceu um relacionamento especial com Adão e Eva no Jardim do Éden, visando a salvação das nações. O texto também ressalta o papel de Jesus, da nação de Israel e da Igreja na missão de evangelizar. A responsabilidade de levar as boas novas a todas as nações é destacada como uma missão intransferível, na qual os crentes atuam como embaixadores de Cristo e ministros da reconciliação. Em resumo, o texto sublinha a importância da evangelização como a proclamação do Evangelho de Cristo, destacando suas bases bíblicas e históricas. A responsabilidade de evangelizar é vista como uma missão divina que remonta à criação e abrange toda a história bíblica, culminando na comissão dada por Jesus aos seus seguidores. Os crentes desempenham o papel de embaixadores de Cristo, transmitindo a mensagem de esperança e salvação ao mundo. Tópico 2. O tópico 2 destaca a importância da evangelização na história da Igreja, com foco nos eventos descritos no livro de Atos dos Apóstolos e na expansão do Evangelho nos primeiros séculos da Igreja cristã. No início, o texto ressalta a missão confiada por Jesus aos apóstolos, destacando que, apesar das circunstâncias desfavoráveis e da aparente falta de recursos, eles obedeceram à instrução de levar o Evangelho ao mundo inteiro.
Isso ilustra a natureza universal do Evangelho, destinado a todas as pessoas em todos os lugares, de acordo com a vontade de Deus de salvar a humanidade. Em seguida, o texto explora a expansão da evangelização nos primeiros séculos, indicando como Cristo estabeleceu sua igreja em uma localização estratégica no mundo antigo, facilitando o contato com o Evangelho. Descreve as viagens missionárias de figuras como Barnabé e Paulo, que focaram na proclamação da pessoa e obra de Jesus Cristo, enfatizando sua morte e ressurreição como elementos centrais da mensagem. Por fim, o texto destaca a relação entre avivamentos espirituais e evangelização, explicando como o poder do Espírito Santo é fundamental para a transformação da vida da Igreja e a proclamação eficaz do Evangelho. O avivamento é apresentado como um período em que a presença e o poder de Deus atuam intensamente, resultando em conversões e respostas impactantes ao Evangelho. Em resumo, o tópico 2 enfatiza a continuidade da missão evangelística ao longo da história da Igreja, com destaque para a universalidade do Evangelho, a expansão nos primeiros séculos e a importância do avivamento espiritual na eficácia da evangelização. Isso demonstra a importância da fé, obediência e renovação espiritual na propagação da mensagem de Cristo ao mundo. Tópico 3. O tópico 3, intitulado Jesus, nossa referência para a evangelização, destaca o papel central de Jesus como referência para a prática da evangelização. O texto baseia-se em passagens bíblicas, como João 3:16, para ilustrar o amor incondicional de Deus por toda a humanidade, transcendendo barreiras culturais e raciais. Ele enfatiza a missão de Jesus de cumprir a grande comissão, citando versículos como Marcos 16:15, Mateus 28:19 e Atos 1:08, destacando a prioridade da evangelização em seu ministério. Além disso, o texto apresenta exemplos de encontros de salvação na vida de Jesus, como Nicodemos, a mulher samaritana e Zaqueu, para mostrar como ele contextualizou sua mensagem para alcançar pessoas de diferentes origens. Esses encontros resultaram em transformação e na propagação do Evangelho. O texto também sublinha o cumprimento das profecias messiânicas na missão de Jesus, enfatizando sua identidade messiânica e o papel central das Escrituras na evangelização. De modo geral, o tópico 3 enfatiza que Jesus é o modelo e exemplo supremo para a prática da evangelização, e sua missão é o fundamento da proclamação do Evangelho. Irmãos, quero expressar minha mais profunda gratidão a todos vocês por terem participado da nossa aula sobre os fundamentos bíblicos e históricos da evangelização. Foi um momento incrível de aprendizado e reflexão, e estou extremamente grato por sua presença e interesse neste importante tópico. A evangelização desempenha um papel fundamental em nossa fé e na disseminação do amor e da mensagem de Cristo. Compreender seus fundamentos bíblicos e sua história é essencial para que possamos ser instrumentos eficazes na obra do Senhor. Se você gostou desta aula e encontrou valor nas informações compartilhadas, gostaria de pedir um pequeno favor. Clicar no botão Gostei e ajudar a promover o canal é uma maneira significativa de apoiar nosso trabalho e alcançar ainda mais pessoas com mensagens inspiradoras como essa. Se tiverem alguma pergunta ou desejar discutir mais sobre o tema da evangelização, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários ou entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar e colaborar em nossa jornada de fé. Mais uma vez, obrigado por seu tempo, dedicação e apoio contínuo. Que Deus abençoe a todos nós em nossa missão de espalhar sua palavra e amor.